conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 2, o versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus está à beira-mar, depois segue para Cafarnaum, passando diante da coletoria, uma repartição pública arrecadadora de impostos. Os textos se encontram em Marcos capítulo 2, o versículo 13 a 17, Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13 e Lucas capítulo 5, versículo 27 a 30. Nesta oportunidade, Jesus chama Levi, conhecido também por Mateus, um dos evangelistas. E este levantou-se e passou a segui-lo. Está em Marcos capítulo 2, verso 14, Mateus capítulo 9, o versículo 9 e Lucas capítulo 5, versículo 27 a 28. Até esse momento, o Senhor havia chamado nessa ordem André e Simão, Filipe e Natanael, Tiago e João e agora Levi ou Mateus. Já são 7 os chamados. Levi, após manifestar a decisão de seguir a Jesus, o convida para um banquete em sua casa. Participam desse banquete os discípulos de Jesus, publicanos e pecadores e outros que estavam junto à mesa. Está em Marcos capítulo 2, 15, Mateus 9, 18 e Lucas 5, 29. Os publicanos eram responsáveis pela renda do Império Romano perante o imperador romano. Eram coletores de impostos. 2 aspectos faziam dos publicanos gente maldita entre os judeus. 1. Fazia lembrar que Israel estava sob o jugo romano opressivo e extorsivo. Daí vem o segundo aspecto. Eles eram cobradores de impostos, com taxas abusivas, e era raro encontrar um publicano que não fosse corrupto. Daí seu enriquecimento pessoal. Os judeus arrolavam os publicanos entre os pecadores. Para entendermos quem são pecadores, basta fazer um contraste com os fariseus. Os pecadores eram o oposto deles. Era gente que não seguia rituais, leis religiosas e aparência externa. Era gente que não manifestava nenhum tipo de espiritualidade. Era gente que depois do trabalho comia e bebia. Podemos dizer, tinha uma intensa vida social, nenhuma afinidade religiosa. É por isso que lemos da atitude dos fariseus e escribas, que observavam de longe o mover de Jesus. Eles murmuravam entre si e questionavam. Está em Lucas capítulo 5, versículo 30. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? A partir dessa fala, podemos entender o conceito que os fariseus e publicanos tinham de si mesmos. Eles se viam como justos, gente aprovada por Deus, aptas a entrar no reino de Deus. Eles eram conhecedores das Escrituras, mas, por certo, recusavam aplicar sobre si o veredito feito por meio do profeta Isaías. Ouça, está em Isaías capítulo 64, versículos 5 a 7. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecados e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Já não há ninguém que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas. Já porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Os fariseus e escribas se viam justos, não reconhecendo os seus pecados, razão da resposta irônica de Jesus. Ouça, está em Marcos capítulo 2, verso 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Qualquer de nós sabe
que só se busca médico quem se reconhece enfermo e precisa de cura. Assim também, só se reconhece pecador quem se julga aquém do padrão divino, os 10 mandamentos, e precisa de salvação. Isso nos faz lembrar o início da pregação de Jesus. Ouça, está em Marcos capítulo 1, o versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, ao se dirigir aos fariseus e escribas, Jesus deixa claro que está chamando os pecadores ao arrependimento. É por essa razão que todo crente deve ser por natureza humilde, pois se ele se declarar salvo, terá que declarar também a sua antiga natureza que o levou à salvação. Ele era pecador. Esta é uma coisa que faz do cristão necessariamente entender 2 verdades. A primeira, a sua própria natureza. A segunda, que antes de ser salvo, ele era exatamente igual aos demais e foi transformado pelo poder de Deus. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.